Voltamos ao nosso programa. Nesse bloco, vamos discutir um pouco, conversarmos um pouco sobre como é o mundo espiritual. As tradições dos filmes e até mesmo o nosso imaginário popular dá a impressão que o plano espiritual ele é formado por pequenas nuvens, onde as almas ficam ali, vivendo uma imortalidade sem ter muita coisa o que fazer. Nós aprendemos na doutrina espírita que o mundo espiritual, que é o que nos cerca, a nossa pátria verdadeira, ela é tomada de todas as nossas emoções, de todos os nossos sonhos, de todos os nossos desejos. Cada um de nós carrega dentro de si o seu próprio céu ou a sua condição de tristeza naquilo que é considerado inferno, que na verdade não existe, porque ele é a criação das nossas emoções. Pois bem, os espíritos eles nos ajudam sempre que nós precisamos e, aliás, até mesmo antes de nós pedirmos, se houver para eles a condição moral, eles já nos ajudam. No plano espiritual, as relações são as mesmas relações aqui na Terra, de auxílio, de apoio, mas também de perseguição aos desafetos. Perder um corpo não significa tornar-se um santo, não significa alcançar a angelitude. Perder um corpo é apenas perder uma vestimenta, como se nós estivéssemos trocando de roupa ao final de um dia para prepararmos para atividades no dia seguinte. Desencarnado, o espírito carrega dentro de si as suas mesmas conquistas ou aquilo que ainda precisa conquistar. Não é em uma única encarnação que o espírito conseguirá modificar-se. Claro que existem encarnações onde o espírito ele consegue dar saltos de qualidades com muita intensidade, digamos assim. Mas em outras vezes, o sofrimento, a dor, a angústia criam no espírito determinados estados de depressão ou de tristeza, mas não a depressão humana que pode ser tratada e deve ser tratada com terapia, com medicamento, mas uma depressão mais profunda, aquela que fala de um vazio existencial, aquela que faz o nosso coração sofrer, mesmo que estejamos ao lado das pessoas que mais nos amam e que nós mais amamos. Desencarnado significa apenas que estamos sem corpo, mas que continuamos com as nossas mesmas dificuldades. No período das grandes dores, como tivemos aqui em Teresópolis agora em janeiro, a espiritualidade amiga movimentou esforços enormes para socorrer não apenas as pessoas que desencarnaram, mas para dar apoio moral àqueles que aqui permaneceram encarnados no sofrimento e também aos trabalhadores. Não foram dias fáceis. Assemelhou-se a cidade como se fosse um campo de guerra. E todas as dores que vivenciamos, nós que fomos voluntários, as pessoas que foram vítimas, as pessoas que puderam mesmo de longe fazer uma simples prece, todos colaboraram para que houvesse uma diminuição das dores na nossa cidade, como acontece com as guerras. Nas guerras, os espíritos superiores, eles não escolhem lado, eles se colocam ao lado das vítimas, assim como também nos sofrimentos coletivos, como tivemos em nossa cidade, como tivemos o tsunami há uns anos atrás, furacões, vulcões, convulsões sociais. Em todos esses momentos, a providência divina escolhe aqueles que têm suficiente amor no coração para poder acolher os sofredores, para poder dizer um basta àquela dor e acolher o coração daqueles que estão gemendo de dor. E não são apenas os desencarnados que são apoiados nesse sentido. Equipes espirituais são sempre destinadas a ajudar os que ficam, porque sabem eles que aqueles que ficam choram a dor, a perda e às vezes mesmo olham para o futuro já com o olhar embaciado de tristeza e não conseguem ver o amanhã. Diante desse quadro de dor e de sofrimento, Jesus, por meio dos bons espíritos, possibilita que o acolhimento fraterno seja dado para que haja uma diminuição das dores, uma diminuição do sofrimento. O homem, ajudando o outro homem, ele se torna um braço estendido de Deus a dizer: coragem, tenha fé, tenha ânimo, porque tudo isso passa. E na espiritualidade, os companheiros permanecem a nos ajudar, a nos auxiliar. No estado de guerra, por exemplo, como ficam os bons espíritos?
Já falamos que eles escolhem sempre os lados do que sofrem, mas os soldados que estão naquela atitude beligerante, eles também são sofredores da alma. Eles serão acolhidos? Claro que sim. Haverá espíritos que fiquem estimulando-os à prática da guerra? Sim, porque as afinidades nos fazem buscar aqueles que pensam como nós. Por isso que durante os atos onde as nossas emoções sejam estimuladas pela violência, é importante que busquemos o sentimento de paz, porque a paz, ela é sempre a melhor resposta para todas as ações. Jesus, como nós acreditamos na doutrina espírita, que é uma doutrina cristã por excelência, porque busca recriar no coração as condições do cristianismo primitivo, nos dá a chance de poder caminhar com ânimo renovado. Vamos ver uma cena do filme Nosso Lar, onde nós teremos esse momento valioso de encontro dos sofredores com aqueles que podem mitigar a sua dor. Depois, iremos para os nossos comerciais e voltaremos no nosso quarto e último bloco. Até logo. Voltarão em breve ao mundo espiritual. Que Deus tenha misericórdia de nós. Todas as cidades espirituais ao redor do planeta se unem em rogativos e trabalhos de paz.